Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos vendo a preocupação de Kardec quando traz essas passagens do Evangelho de Jesus para nos alertar sobre a importância do comprometimento, a importância da seriedade com relação à própria doutrina espírita, quando ele diz que a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos, reportando-se à orientação do próprio Mestre Jesus. Ele foi muito preocupado, fez muitas alertas às pessoas, os estudiosos do Espiritismo, com relação às questões da mediunidade, porque a mediunidade é a base da doutrina espírita, porque nós só temos a beleza da codificação, porque naquela época muitos médiuns se dispuseram a realizar o trabalho da mediunidade. Então eles se reuniam, quando Kardec chegou chegou o movimento espírita que ele instalaria. Quando ele começou a observação do movimento espírita, que seria o movimento espírita, já tinha muita coisa anotada, muitos daqueles já haviam anotado muitas coisas, tanto que o primeiro livro dos Espíritos, ele sai com 501 perguntas e as suas respectivas respostas. O livro datado de 1857, o primeiro livro tinha 501 perguntas. Hoje nós sabemos que ele tem 1019 perguntas. Então ele já tinha alguma base, alguma coisa, e ele começou a fazer aquela compilação, aquele estudo, aquelas análises, para se chegar à codificação da doutrina espírita. Tudo foi feito através de médiuns. O próprio Velho Testamento, que é ali a Bíblia, os textos sagrados, nós sabemos que muitas daquelas ações são ações mediúnicas. O Decálogo, os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés, os 4 primeiros são livros mediúnicos. O último livro, que é Deuteronômio, quer dizer, segunda lei, é um livro que é atribuído ao próprio Moisés. Mas nós também não podemos descartar que ele foi bastante inspirado também para escrever o último livro. E os livros dos profetas, dos juízes, dos salmos, muitas e muitas obras, que são os livros do Velho Testamento, sabemos que são livros mediúnicos. A palavra mediunidade, mediúnico, foi criada por Kardec, porém a mediunidade, desde que o mundo é mundo, ela sempre existiu. Em todos os povos, mesmo os politeístas, eles também tinham as sibilas, as pitonisas, que eram os médiuns com esses nomes. E no Novo Testamento a gente vai ver quantas e quantas manifestações. O Novo Testamento inicia-se com a Anunciação. Outro dia uma pessoa nos perguntou o que é a Anunciação. A Anunciação foi quando o anjo se manifesta a Maria Santíssima e anuncia que ela seria a mãe do Salvador. Então isso é a anunciação, está anunciando alguma coisa, foi um processo mediúnico. Ela estava ajoelhada em oração e o anjo se manifesta. E muitas outras situações que a gente conhece ali pelos evangelistas Marcos, Mateus, Lucas e João, que são manifestações mediúnicas. O livro dos Atos dos Apóstolos é considerado o livro da mediunidade, de tantas manifestações mediúnicas que tem em Atos dos Apóstolos. As cartas do apóstolo Paulo, segundo a informação trazida pelo Espírito Emmanuel no livro Paulo e Estevão, ela é de ordem crística, porque o apóstolo Paulo estava preocupado com as igrejas que ele havia fundado, e a gente imagina igreja
templos suntuosos. Não, as igrejas eram casas modestas, muito simples, onde ele passava, ali ele instituía um culto e dali se tornaram igrejas. São chamadas igrejas ali do cristianismo primitivo. E ele estava preocupado com essas igrejas, porque ele não tinha condição de atender a todas pessoalmente, ir a todas as igrejas, e o mestre se manifesta e diz a ele que ele começasse a escrever as cartas, sugere a ele escrever as cartas, e completa. O mestre Jesus já havia retornado ao plano espiritual, portanto era o espírito dele que estava ali, numa manifestação mediúnica também. O mestre diz a ele: de agora em diante, Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, estará junto com você diuturnamente. E temos que lembrar que o apóstolo Paulo e o apóstolo Estevão, eles ficaram juntos por 30 anos. Eles fizeram a grande dobradinha do cristianismo, a grande dupla do cristianismo primitivo. Por 30 anos eles estiveram juntos. E Jesus então diz a ele: Estevão te inspirará, e eu, Jesus, inspirarei a Estevão para que você receba as cartas. E aí a gente vai ver todas aquelas cartas que estão ali também na sequência de Atos dos Apóstolos, ali na Bíblia, que são cartas de origem crística. Então Kardec era uma pessoa que trouxe essas informações a todos nós e nos dizendo dos cuidados que se deve ter para com a mediunidade. Mediunidade é algo muito sério, porque estamos trabalhando com espíritos que muitos de nós não enxergamos, mas eles estão aí e não adianta a gente dizer que não acredita, porque eles existem. E os espíritos estão em todos os lugares. É a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se eles, os espíritos, influenciavam na nossa vida. E a resposta é: influenciam muito mais do que imaginais. Com frequência são eles, os espíritos, que vos dirigem. Então, espírito está em todo lugar. Eles nos influenciam. Daí o cuidado que temos que ter para com a nossa vida, todas as pessoas, porque se entrarmos numa faixa vibracional negativa, nós vamos atrair espíritos também negativos. Se frequentarmos ambientes maculados, ambientes ruins, esses espíritos estarão nesses ambientes ruins. Se conversarmos coisas desagradáveis, e aí a gente está vendo o melindre aqui no texto do André Luiz, com Chico Xavier, no livro que se chama Sinal Verde, e nós melindramos com muita frequência. Nós melindramos dentro da nossa casa, e aí vem o desentendimento, a desarmonia, e os espíritos equivocados aproveitam essas frestas, essas brechas. Seria mais ou menos assim: a gente abre uma fissura, um buraco aqui nessa parede, e vem a enxurrada e ela vai levando tudo. Daqui a pouquinho a parede está caindo, porque nós abrimos a oportunidade. Então, na nossa vida também, quando nós abrimos frestas mentais, sentimentais, os espíritos aproveitam essas frestas e nos envolve, por consequência também envolve a nossa família. Então, é aquela palavra mal colocada, aquele sentimento negativo, e daí a pouquinho a gente está com consequências muito complicadas. E da mesma maneira, ou com mais vigor ainda, é dentro da casa espírita. A casa espírita, a gente costuma dizer que a mediunidade mais ostensiva que tem é a mediunidade do melindre. Se a gente disser para alguém: tira essa cadeira daqui, põe lá, a pessoa se sente ofendida porque alguém disse que era para tirar a cadeira do lugar e colocar em outro. E nós poderíamos ter um ambiente muito mais fraterno e com muito mais prosperidade se todas as pessoas dentro da casa espírita se desvestissem desse sentimento de melindre. Vamos saber por que está acontecendo isso, deve ter uma razão para estar acontecendo isso. E quando nós nos envolvemos muito no melindre, em qualquer situação, é porque ainda somos muito orgulhosos.
e muito arrogantes, e não admitimos que alguém nos diga alguma coisa que a gente não gostaria de ouvir, porque muitas vezes nós gostamos de ser elogiados. E o Chico uma vez nos disse que o amigo é muito bom porque ele nos incensa, mas o inimigo é melhor ainda, ou o rival, ou o adversário, é melhor ainda, porque ele descobre os nossos defeitos. E se nós tivermos, palavras do Chico, e se nós tivermos a humildade para realmente reconhecer que nós temos aquele defeito e nos corrigirmos, o amigo foi de grande valia. Então nós temos esse cuidado que devemos ter com a nossa mediunidade e o cuidado também com relação a uma mediunidade ostensiva, a um trabalho realizado numa casa espírita, lembrando que casa espírita é somente aquela que segue a codificação, segue as normas de Kardec. Então, muitos rituais, muitas ações que existem em supostas casas espíritas não é doutrina espírita. Vão nos dizer, mas resolve, ninguém está contestando, resolve. Agora, dizer que é espiritismo não é. Por exemplo, nós não vamos ver na codificação, em nenhum momento, quando a gente fala codificação, é a obra de Kardec. São 5 livros que é a base, é o código dos espíritas. Na codificação, nós não vamos ver, por exemplo, nada que faça referência à cromoterapia, que é o trabalho com as cores. Resolve. Ninguém está contestando que resolva. É doutrina espírita? Não é. Então a gente tem que ter esse cuidado, um cuidado também com relação às cartas que são recebidas, os médios que estão psicografando, os médios com os trabalhos de cura. O trabalho de cura existe. Há uns poucos dias fizemos um seminário na Federação Espírita para falar exatamente sobre a cura na casa espírita. Ela existe, realmente existe. Médium pode cortar com canivete, com tesoura, com faca, com colher, seja o que. Não pode, porque isso é exercício ilegal da profissão. Então, essas coisas não podem acontecer. Precisa disso? Não precisa, porque se hoje existem tantas cirurgias que são feitas com aparelhos muito precisos, cirurgias físicas, que não tem corte, por que o espírito, que é muito mais adiantado do que os médicos da Terra, terão que trazer cortes? Então, não há necessidade disso, expõe muito a doutrina, expõe o médium, expõe as pessoas, a direção da casa, não há necessidade disso. Aí muitos vão perguntar, mas existem casas espíritas que têm esse procedimento? São médiuns, e nesse trabalho que nós fizemos lá na Federação, nós tivemos o cuidado de separar médiuns católicos, médiuns espíritas e médiuns, assim como também falamos da mediunidade na Idade Média, no século XIX, mediunidades de cura que estamos falando. Então, na Idade Média, nós vamos ter Santo Antônio, Santa Catarina de Siena, que eram médiuns de cura. Cortava? Não cortava. No século XIX, nós vamos ter o Dom Bosco, que foi um grande médium, e outros que a gente citou lá também. E aqui no Brasil, nós vamos ter médiuns espíritas. Citamos 3 no trabalho que a gente fez lá. Estamos fazendo uma pequena referência. Citamos Dr. Bezerra, professor Eurípides e Chico Xavier. Muitas casas espíritas têm médiuns que trazem trabalho de cura, comprovadamente as pessoas saram. Médiuns católicos, citamos também o Padre Pelágio, aqui de Trindade, que desencarnou na década de 70, por aí assim, e Padre Donizete, lá em São Paulo, que foi da década de 50. Médiuns não espíritas que citamos o Arigó, citamos a Dica, aqui de Goiás, e citamos o João de Deus, lá de Abadiane. Então, eles são médiuns, são espíritas? Não são espíritas, porque não tem o compromisso,
a orientação trazida pela doutrina espírita. Quando a gente tem esses cuidados, fica mais fácil entendermos a importância da doutrina espírita nas nossas vidas, porque a doutrina espírita ela vem para mudar conceitos, para nos mudar a nossa vida. Então a gente costuma dizer que a doutrina espírita é um estilo de vida para as pessoas que a seguem. Os trabalhadores, as pessoas conhecedoras do Espiritismo, à medida que elas vão conhecendo cada vez mais, vão estudando cada vez mais, porque a doutrina é uma doutrina de muito estudo, não tem como ser espírita se não se debruçar nos livros, nas obras básicas, nas obras complementares, em especial as obras trazidas por Francisco Cândido Xavier, que são as obras do Espírito André Luiz, as obras do Espírito Emmanuel, do Humberto de Campos, a coleção psicológica da Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo. Anteontem nós estudávamos uma lição, e essa lição falava em ouvir com o coração. É uma mensagem da Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo. E todos nós aqui, se perguntarmos, nós vamos saber dizer alguma coisa de ouvir com o coração. Quando a gente começa a estudar essa mensagem, a gente vê que a gente não está ouvindo as pessoas com o coração. A gente está querendo ficar livre do problema delas, acha que o problema delas não tem importância, e a gente vai passando, e daí a pouco a gente percebe que não fez absolutamente nada. Então, ouvir com o coração é um grande procedimento de caridade que todos nós espíritas devemos nos envolver nele, no procedimento de caridade. Ouvir as pessoas da nossa casa com o coração. Ouvir as pessoas da sociedade com o coração. Ouvir os nossos companheiros de casa espírita com o coração. Porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, o fulano ali da rua, não sei aonde, está precisando de uma cesta básica, e a gente vai lá levar. Mas a gente não observa que o meu companheiro aqui do meu lado está precisando também, porque a gente imagina que dentro da casa espírita as pessoas não precisam da mesma maneira. Então muitas vezes nós não estamos ouvindo o nosso companheiro com o coração, é escutar qual que é o problema dele, qual que é a dificuldade dele, qual que é o sofrimento dele, e às vezes a gente não pode dizer nada, a gente somente ouve, porque tem momentos que a gente não tem palavra para consolar uma pessoa que esteja em grande dor e em grande aflição. Existem momentos que uma mãe chega e nos diz assim, meu filho está preso. E a gente vai falar assim, nossa, mas isso foi misericórdia de Deus? A gente está pondo Deus numa situação muito complicada, né? A gente não pode falar assim, nossa, mas seu filho realmente, ele está pagando o que ele fez em vidas anteriores. A gente está querendo dizer para aquela pessoa que o filho dela não presta. Então, a gente, naquele momento, a gente tem que somente ouvir e dizer, vamos orar juntos. Vamos pedir a Deus misericórdia para acalmar essa situação que existe dentro da sua casa. Mas existe aquele momento também que a mãe perde o filho. E quando uma pessoa perde o marido, ela fica viúva ou viúvo. Quando ela perde, isso é uma mensagem do Machado de Assis, quando ela perde os pais, ela fica órfã. Mas quando ela perde um filho, não tem nome. Porque a dor é tão grande que essa mãe não sabe o que fazer. E a gente tem ouvido muitas mães cujos filhos retornaram ao plano espiritual. Mães que perderam, às vezes, mais de um filho. E a gente tem que somente orar junto. E, às vezes, as pessoas da nossa casa, que estão perto de nós, e que a gente tem que ter esse compromisso de ouvir com o coração. Quando nós ouvimos com o coração, nós estamos honrando todo o conhecimento da doutrina espírita. Parece que é uma coisa muito simples ouvir com o coração. Vamos fazer um exercício de, a partir de hoje, ouvir com o coração. É aquele jovem, adolescente, que a gente sabe a dificuldade dele, mas a gente se revolta porque gostaríamos que ele fosse da maneira que a gente imaginava que fosse.
Ele tem uma personalidade e ele é daquela maneira. É aquele filho, às vezes, preguiçoso, que por mais que se esforce, por mais que peleje, ele não vai sair do lugar. Tem que ter a misericórdia, a caridade para com aquele espírito. Ele está sendo nosso filho naquela encarnação. Em outras encarnações a gente não sabe o que aconteceu, mas vamos dar todo o carinho, toda a atenção. Outro dia nós ouvíamos uma senhora cuja criança nasceu com microcefalia e alguém, era uma entrevista, alguém pergunta a ela qual o conselho que ela daria para uma mãe, para uma família que tem um filho naquela condição. E ela responde que o ame muito. Muito, muito mesmo, porque você foi agraciada, nas palavras dela, foi agraciada por Deus. Ele te escolheu para colocar no caso dela, ela dizia uma pessoa, nós diríamos um espírito, muito especial nas suas mãos para que você o ajude a crescer. Então, ouvir com o coração. E quando nós fazemos isso, nós sabemos que estamos copiando alguns companheiros, amigos, mentores espirituais, mesmo que palidamente nós estamos nos reportando a eles, porque foi o trabalho realizado por Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes é o apóstolo da unificação do movimento espírita. É considerado o Kardec brasileiro, de uma integridade, de uma honradez, de uma santidade moral. E quando o Dr. Bezerra de Menezes retornou ao plano espiritual, a informação que a gente tem é que ele deu mensagem imediatamente na Federação Espírita Brasileira, ele havia sido presidente da Federação Espírita Brasileira, e logo que ele passa aquele momento de transe, a mentora Celina, que é representante de Maria Santíssima em algumas regiões, comparece ali naquele local e o chama para ver as pessoas que estavam fazendo uma recepção a ele. Estava ali dando as boas-vindas ao espírito Bezerra de Menezes. E muitos conhecidos, vultos do movimento espírita, vultos santificados estavam ali naquele momento, mas ela abriu uma janela e ele olha ali embaixo, eram milhares de pessoas que acenavam para ele. E ele diz, eu não conheço nenhuma dessas pessoas. E ela responde, conhece sim. Então, quer dizer, a caridade que ele fez foi uma caridade anônima. Ele não perguntou quem é que estava sendo atendido, beneficiado com o seu trabalho. Então, ele diz, eu não conheço nenhuma dessas pessoas. E ela diz, sim, conhece todas elas, porque todas elas passaram pelas suas mãos nos trabalhos mediúnicos, olha a mediunidade aí, nos trabalhos de socorro a espíritos que toda casa espírita tem. E você acalentou a todos, ouvindo com o coração. Somente isso que ele fez, ouviu a todos com o coração, encaminhou a todos para os locais de refazimento do plano espiritual. Então parece uma coisa simples, fácil, ouvir com o coração, mas não é, porque há necessidade que se tenha muito amor e muita caridade. Que Jesus nos abençoe, muita paz.